Quantas não são as pessoas que têm fracassado, têm deixado de crescer, têm deixado de avançar pelo fato de faltar um elemento chamado criatividade. Nós sabemos que com a crise, com as dificuldades, nós temos visto cada vez o mercado mais exigente, cada vez mais exigente. E, infelizmente, muitos têm deixado de crescer por faltar a criatividade. E se faltar a criatividade, o seu negócio ele também deixa de andar, porque cada vez nós temos visto no mercado lançar algo novo, lançar uma criatividade. Nós temos visto isso. Os nossos dias têm aumentado, têm evoluído, as coisas têm evoluído. E se faltar criatividade na sua empresa, se faltar criatividade até mesmo na empresa onde você está trabalhando, você deixa de crescer. Por isso, através do Congresso para os Vencedores, nós temos ensinado isso às pessoas. As pessoas têm aprendido, as pessoas têm recebido ideias, as pessoas têm inovado a empresa, inovado a maneira de trabalhar, e isso tem influenciado para o bem na vida econômica das pessoas. Preste atenção. Criatividade. Acredita-se que o potencial criativo humano tenha início na infância, quando as crianças têm suas iniciativas criativas elogiadas e incentivadas pelos pais, tendem a serem adultos ousados, propensos a agir de forma inovadora. O inverso também parece ser verdadeiro. Quando as pessoas sabem que suas ações serão valorizadas, parecem tender a criar mais. Já quando existe o medo do novo, o apego a certos paradigmas, existe um bloqueio natural para que a criatividade floresça, interrompendo o que traria a inovação. Isto nada tem a ver com inteligência, e sim motivação. O processo criativo segue alguns estágios simples, como percepção do problema, teorização do problema, considerar ver a solução, produção da solução, que é a conversão da ideia mental em ideia prática. Os conceitos de criatividade e inovação são indissociáveis, no entanto, não são sinônimos. Normalmente, a criatividade é um processo individual. Nasce da ideia que surgiu na cabeça de alguém, enquanto a inovação é um processo coletivo, que deve ser trabalhado em grupo e conduz coletivamente a uma mudança de percepção. Por isso, quando nos referimos a alguém, dizemos que esta pessoa é criativa. E quando nos referimos a alguma empresa, dizemos que é inovadora. Se você está a ter dificuldades em desenvolver alguma ideia criativa que tenha, escolha um lugar tranquilo e cômodo para repensar. Trace uma estratégia para desenvolver a sua ideia, desde a raiz. Acredite, 1 minuto bem pensado rende mais do que 1 hora desligado. O que tem levado as pessoas a perder a criatividade? Não seria a falta de motivação? Você tem estado desmotivado pelo fato de você não ganhar dinheiro, pelo fato de você não estar progressando, você tem estado desanimado, você tem estado desmotivado. Essa é a palavra, desmotivado. Tem faltado motivação para você. Por isso, você não tem tido a criatividade, não é verdade? E para você que está nessa situação, eu tenho um remédio. Há um remédio para você. Você que se encontra desmotivado, tem um remédio que vai resolver o seu problema. Hoje, segunda-feira, nós teremos o grande congresso para os vencedores. E na oportunidade nós estaremos dando o chá. O chá. Quando você receber desse chá, você pode ter certeza, você vai receber novas ideias. Todas as pessoas que receberam desse chá, elas prosperaram, elas venceram. O chá tem feito isso com as pessoas. Você vai acompanhar agora a história do senhor José. Olha só como o senhor José mudou a situação
depois que ele participou do congresso. Qual o seu nome? José, José, conte-nos, o que é que estava a faltar? eu tinha um trabalho, mas não estava satisfeito. Então a minha oração que eu fiz foi: Deus, eu preciso de mais uma coisa para me satisfazer aquilo que eu precisava fazer. Queria uma promoção ou queria realmente mudar de trabalho? Acrescentar ao que eu tinha. Exatamente. Então, quando eu aqui aprendi que temos que agir à fé, então eu cheguei ao pé de uma pessoa e disse: olha, se vires alguém que precisa de uma pessoa para fazer prestar serviço, então diz-me. O que aconteceu, José? Então, nessa semana, a pessoa ligou-me e disse: olha, conheço alguém que precisa e é só falar com ela. Mas antes de falar com a pessoa, você disse que falou com Deus. Falei com Deus, exatamente. Então, combinei com a pessoa, na semana a seguir comecei a trabalhar com ela. Começou a trabalhar? Exatamente. Aonde está a ganhar mais do que você ganhava? Sim. Agora, acrescentando tudo, essas duas empresas, juntando, deram-me condições para fazer o meu trabalho e ganhar mais. Há mais de 15 anos, eu cheguei à Igreja Universal através do rádio. Então, quando eu cheguei, eu estava em uma situação muito complicada, minha vida muito difícil. Eu e meu esposo, nós estávamos desempregados. Não era que não gostássemos de trabalhar, gostávamos, mas não tínhamos oportunidade. Tenho 3 filhas, as minhas filhas não estavam doentes, certo? A minha filha mais velha, ela tinha epilepsia. A minha filha do meio, ela deu leucemia. E a minha filha caçula, ela tinha sopro no coração. Então, quando eu cheguei na igreja, eu passava por um momento de muita tribulação, com muitas dificuldades, dependendo de pessoas para que pagasse o meu aluguel. Nós não tínhamos nada, nada. E olha que nós trabalhávamos. Mas, infelizmente, nada rendia para nós. Mas aquele dia eu participei daquela reunião e parecia que aquele pastor conhecia a minha vida. Tudo que ele disse no púlpito era a minha vida que ele estava falando. E a partir daquele dia que aquele pastor pregou, eu comecei a entender que tinha algo sim de errado, não com Deus, mas comigo, certo? Então, naquele momento, eu me lancei numa fogueira santa, eu não tinha dinheiro. Eu tive que batalhar para o sacrifício. Foi uma época que eu fazia salgados, então foi uma época que eu tive que fazer bastante salgado para que eu pudesse cumprir com o meu voto. E eu fiz, e várias pessoas me disseram que eu era louca de eu fazer aquilo, de eu não ter o que comer, eu estava ainda tirando aquilo. Mas eu fui à luta, eu trabalhei, eu pedi muito para Deus, porque Ele olhasse para mim, porque Ele tivesse misericórdia da minha vida, porque eu já não suportava mais aquela situação de ver minhas filhas pedindo o que comer e nós não tínhamos. Aquilo me doía profundamente na minha alma. É muito doído você ter uma criança e você não ter condições de dar aquilo que ela necessita. Eu entreguei meu voto para Deus e Deus começou a me responder. A minha primeira vitória foi a cura das minhas filhas. E de lá para cá, toda a vida eu venho participando das fogueiras santas. Eu não deixei de fazer nenhuma. Cada fogueira santa, Deus me respondeu. Eu almejava muito ter uma loja, pois há muito tempo eu trabalho com decorações. Eu fiz o meu sacrifício, pedi para Deus, porque aquilo Deus colocou dentro de mim, né? Então Ele me deu uma ideia, porque eu fazia decoração e não tinha como mostrar meu trabalho. Então eu tinha essa vontade de ter essa loja justamente para isso, para que eu pudesse mostrar aquilo que eu sei fazer. Então, para os olhos do homem, tudo era impossível, para os meus olhos era impossível. E todos que chegavam em mim diziam: como que você vai abrir uma loja, um salão de festa, se você não tem documentos? Até mesmo o proprietário, quando a minha filha foi conversar com ele, a primeira coisa que ele nos pediu foi a documentação. Quando a minha filha chegou e falou: olha, mamãe, ele só aluga para quem tem documento. Eu falei: mas eu não tenho. Então aquilo ali eu voltei novamente para a casa de Deus, né? Naquele sentido eu só falava para ele: Senhor, não se esqueça da minha fogueira santa. Deus nos deu. Deus nos concedeu o registro estadual, nos concedeu o registro federal. Nós trabalhamos na legalidade.
Não tenho medo, em hipótese alguma, de chegar algum fiscal, alguma coisa. Não temos, porque temos os papéis para isso. Nós trabalhamos totalmente legalizado. Tenho papéis? Não tenho, mas Deus me deu condições de ter a minha loja. Nessa minha loja tem várias pessoas que prestam serviços para mim. Eu tenho a minha filha que trabalha comigo, tem as outras também que me ajudam, tenho o meu esposo. Por termos um salão para 200 pessoas, ele é composto com mesa, com cadeira, com freezer, com tudo ele é completo. E Deus tem nos abençoado abundantemente. Essa loja, eu sei que ainda falta muito para chegar do jeito que eu quero. Mas só isso aqui eu já elevo os olhos ao céu, eu agradeço a Deus. Porque eu tenho certeza na resposta que Deus tem para mim. Qual o seu nome? Paula. Conte-nos, Paula, o que estava a faltar? Tudo. Tudo? Eu, quando entrei aqui, eu não sabia nem o que é que ia comer quando saísse daqui. Eu não tinha trabalho e não tinha nem para comer. Há meses, há anos atrás? Quanto tempo atrás, mais ou Eu menos? tive, antes de entrar para aqui, cerca de 8 anos. 8 anos? Sim. 8 anos atrás? Durante 8 anos. Sem trabalho, sem dinheiro para se alimentar. Comecei a fazer a reunião das conquistas e eu determinei que as portas iam se abrir e fiz uns cartões e fui à luta. Foi distribuir os cartões? Sim, eu hoje fechei um contrato de 5.000 euros. 5.000 euros, quer dizer, para uma pessoa que antes não tinha nem o que comer, hoje em um dia a senhora fechou o contrato de 5.000 euros. 5.000 euros. Parabéns. Nós temos visto pessoas com criatividade, pessoas que têm tudo para arrebentar. Essa é a verdade, tem tudo para sair adiante. Mas por que elas não saem? Por que elas não progressam? Por que elas não avançam? Por que o que tem prolongado na vida dessas pessoas tem sido o problema? Como foi o caso da Paula. Você vê que por 8 anos ela viveu aquela situação de miséria, aquela situação crítica, de faltar até mesmo o básico, até mesmo de comer. Estava faltando na casa dela, estava faltando na vida dela. Esse tem sido também um quadro da sua vida. O quadro que você está vivendo agora tem sido um quadro de humilhação, um quadro de fracasso, um quadro de derrota. E é para você que está nessa situação que nós queremos convidar para participar do chá. Eu convido você para participar desse chá comigo. Eu tenho certeza que a sua vida econômica vai mudar. A da Paula mudou, a vida dela mudou, a situação dela mudou. E se mudou para ela, por que não vai mudar para você? Se você quer que mude, você tem que tomar uma atitude. E eu convido você para participar desse chá conosco. Eu com muita depressão. Eu tinha tanta depressão que eu não tinha desejo algum de sair de casa. Eu me trancava dentro de casa, eu chorava dia e noite. Eu perdi completamente a autoestima. Eu não tinha desejo de trabalhar, eu não tinha desejo de ir para casa, ficar com os meus filhos. Então, em função dessa depressão, eu cheguei a programar minha própria morte. Por várias vezes eu pensei assim, o que fazer para tirar minha vida? Como eu morava no 2º andar, eu tinha certeza que se eu me tirasse dali, eu não ia morrer, portanto, não ia adiantar nada. Então, quando eu saía na rua, eu ficava pensando assim, qual dos carros, que carro eu escolheria para tirar a minha vida? Porque eu não via sentido algum para a minha vida. Embora eu tinha uma família muito bonita, eu tinha 2 filhos maravilhosos, um marido maravilhoso, e eu não tinha desejo algum. Nós começamos a ter muitas brigas. Assim, para se ter uma ideia, as brigas chegaram ao ponto de eu ter que fugir de casa. Eu fugi de casa, fui para um hotel com os meus filhos, onde meu marido não sabia onde eu estava, porque eu não suportava mais aquela situação. Meus filhos que eu amava tanto, que eles eram preciosidades para mim. Eu chegava a pensar assim, que bom que se alguém chegasse, uma irmã minha chegasse em casa para levá-los para bem longe de mim. Nada me preenchia, por mais que eu tinha vários amigos, a gente viajava, fazia uma programação a cada ano de ir para lugares diferentes. Não era suficiente, eu sempre me deparava nos finais de tarde, principalmente aos domingos, com muitas lágrimas, com muito choro. Para se ter uma ideia assim, eu cheguei a ser internada e ficar em isolamento dentro de um hospital. E os médicos já não sabiam mais o que fazer. E eu fazia vários exames, principalmente exames para ver se eu estava com AIDS, porque os médicos começavam a não saber mais o que fazer comigo.
e eu tive meningite, problemas muito sérios de saúde e a depressão cada vez se agravando mais. Então isso para mim foi algo assim que foi muito difícil. E além de ter problema no casamento, não ter mais relacionamento com os filhos, vida profissional que também não caminhava, acarretou também na vida financeira. Foi tão complicado, tão difícil, que para você ter uma ideia, quando eu me dei por conta, eu não tinha dinheiro para uma passagem de ônibus. Eu que já ganhava um salário interessante, compatível com o mercado de trabalho, eu não tinha dinheiro para uma passagem de ônibus. Quando eu entrava no ônibus, eu pedia carona para o motorista. Ou seja, ao ponto de ficar olhando para o chão para ver se eu conseguia um vale-transporte para eu poder me deslocar. Chegou ao ponto de eu ficar devendo assim, para agiotas, para minha irmã que vivia pedindo dinheiro emprestado. Eu tinha dívidas com 3 bancos. Então eu fugia. Quando o telefone tocava de casa, o que eu sempre fazia? Eu não atendia, eu tirava do gancho. Eu estava sempre fugindo, porque eu ia no banco, fazia um empréstimo para pagar um agiota. Depois, quando aquele banco ficava muito tempo me cobrando, eu ia para um agiota para pagar o banco. Para você ter uma ideia, eu fiquei 1 ano sem conseguir pagar a prestação do apartamento, que era da Caixa, ela era financiada. E eu pensei, então, que não tinha mais solução para mim, não tinha mais jeito. Tinha uma menina que trabalhava comigo, que ela era babá dos meus filhos, ela vivia me convidando para eu participar das reuniões da igreja. E eu sempre dizia, só o que me faltava na minha vida agora, eu ficar dentro de uma igreja. Até porque, para mim, o conceito que eu tinha de igreja é que era lugar de pessoa idosa. A minha mãe ia na igreja, mas ela não tinha nada para fazer na vida. Então, ela deveria mesmo de ir para a igreja. Mas eu não, eu me esforcei, eu estudei, então eu achava que eu merecia um resultado bem melhor do que aquilo que eu estava vivendo. Eu confesso que eu me rendi ao convite daquela menina, porque eu disse assim, bom, pior do que está, acredito que não vai ficar. E quando eu cheguei na igreja, comecei a participar das correntes. Na verdade, tudo que o pastor, o homem de Deus falava, eu tomei como uma verdade. É como se eu estivesse numa universidade fazendo uma pós-graduação. Eu anotava tudo, cada detalhe, cada palavra que ele falava. Eu chegava em casa e refletia em cima de todas as palavras. E, passar do tempo, chegou a Fogueira Santa. Quando chegou a Fogueira Santa, eu vi que era uma grande chance para eu mudar completamente a minha vida. E foi exatamente isso. Eu ouvi a palavra de um homem de Deus que me ensinou qual era o caminho para eu mudar a minha história e eu obedeci. Então eu resolvi subir ao Monte Sinai. De 3 meses que eu fiz a Fogueira Santa, eu comecei a ter mais visão. Na verdade, eu comecei a ter mais visão. Eu tive muito desejo de quitar minhas dívidas. Eu comecei no banco negociar e aí eu acabei quitando um banco. Mais tarde eu fui negociando, começaram a surgir outros trabalhos, fui pagando outros bancos. Eu cheguei para o proprietário de um prédio e disse que eu gostaria de montar, de alugar para que eu colocasse meu escritório, mas eu não tinha nenhum centavo, eu não tinha nada de dinheiro. E ele me deu muitos meses, assim, 3 meses de carência. Eu não acreditei, eu disse, como que pode isso acontecer? E eu comecei, aos poucos, colocando a minha empresa ali, uma empresa de comunicação. E por várias vezes eu fui me lançando em outras Fogueiras Santas e fui vendo mais e mais resultados. Hoje, para você ter uma ideia, assim, eu tenho uma empresa super bem constituída, é uma agência de publicidade e propaganda, que nós já fizemos trabalho para o exterior, para a Alemanha, para a Espanha. Então, assim, a minha empresa tem andado muito. Nós já recebemos um reconhecimento profissional, onde estava o governador do estado, várias autoridades nos entregando prêmios. Então, eu vi, assim, que eu que comecei do nada, onde eu estava buscando um vale-transporte no chão, está frente a frente com uma autoridade, recebendo um reconhecimento, era algo muito divino, muito de Deus, só a mão de Deus para eu realmente receber isso. Hoje, assim, eu tenho o meu carro do ano, meu marido tem o carro dele, ele tem a empresa dele, eu tenho uma casa maravilhosa, com piscina, com quiosque, com pracinha. Os móveis da minha casa são todos novos, fui numa loja e comprei tudo de uma só vez. E nós estamos construindo uma outra casa de 2 pisos, com quase 500 metros quadrados, com 3 suítes, com jardim de inverno. É o meu sonho, assim, tudo que um dia eu sonhei que parecia ser impossível, estava acontecendo, está diante dos meus olhos. Hoje a gente viaja muito, a gente vai para o exterior, vai para outros lugares, a gente frequenta os melhores restaurantes, usamos as roupas que a gente deseja, os meus filhos têm do bom e do melhor. Então a gente tem uma vida hoje, assim, que eu posso dizer que é de filho de Deus.
Mas se me perguntar se é o suficiente, eu respondo que não. Por que não é suficiente? Porque o meu Deus é muito grande, Ele pode muito mais. O que Ele fez na minha vida é muito pequeno na proporção que eu vejo, que Ele é muito grande para realizar coisas muito maiores para mim. Qual o nome do senhor? Manuel Cardoso. E da senhora? Emília Pereira. Quando entrei na igreja, entrei morando de favor na casa da minha mãe, não tinha nada, não é? Trabalhava com um simples emprego a ganhar 500 euros. E então comecei a ser dizimista e logo montei a minha empresa de construção civil. Logo fui prosperando, comecei com 6 empregados, passei para 15, logo conquistei uma casa própria, uma casa linda. A empresa começou sempre a crescer, comecei a me expandir para a Espanha, cheguei a ter 200 funcionários em Espanha, mais de 16 carros em Espanha a trabalhar. Depois conquistei, carros topos da gama, conquistei tudo. E em 2011 comecei um projeto que eram 2 vivendas de luxo, que as duas ficavam mais ou menos em torno de 800 mil euros. Então eu comecei a fazê-las, e estou mais ou menos cerca de 50% da construção, e então veio essa crise muito grande e eu comecei a ficar sem trabalho em Espanha, porque aquilo começou a ficar um bocado mal, e eu comecei a perder clientes, e o 2012 começou a ser muito mau. Só que depois, no final de 2012, na revista Bison, na igreja, foi apresentada que dizia que o 2013 que ia ser o pior ano dos portugueses. E então o pastor, na fé, disse que o 2013 que ia ser o ano da nossa vitória e não o ano coisa. Eu disse, determinei muito forte nisso, que tinha que ser mesmo o ano da minha vitória. Então eu todos os dias no carro cantava aquela música, este é o ano da minha vitória, o ano da minha vitória. A meados do meio de dezembro, eu fechei um contrato de 800 mil euros em França. Logo, comecei a trabalhar, meti logo 15 pessoas, cheguei em janeiro, fechei mais 2 contratos de 400 mil euros, em fevereiro fechei mais 600 mil euros, neste momento já comprei 3 carros novos, tudo em fevereiro, comprei 3 carros 0 km, mais 3 em segunda mão, hoje fechei mais 2 carros, estou a contratar gente, quer dizer, não tinha ninguém, já estou com 60 pessoas e neste andamento vou arrebentar em França. Que crise que nada, é na fé. Você vê que o senhor Manuel, ele saiu de um extremo a outro extremo. Ele saiu de um extremo a outro extremo. E é isso que o Congresso tem feito. Tem tirado as pessoas da ruína, da derrota, da miséria e tem levado elas à conquista. Se você quer sair dessa situação, se você quer mudar de vida, faça o que o senhor Cardoso ele fez. O que o senhor Manuel fez. Ele tomou uma atitude e aqui no Congresso ele teve ideias, ele teve criatividade. E é o que tem faltado para você, criatividade. Se falta criatividade, é porque está faltando motivação. E o Congresso tem motivado as pessoas a vencer. Tem dado essa força para as pessoas vencerem. Eu gostaria que você participasse agora do que as pessoas têm recebido na segunda-feira. Você vai participar do momento do Congresso. Olha só o que nós ensinamos às pessoas. Olha o que as pessoas têm aprendido aqui no Congresso. Você só espera algo que você tem esperança de encontrar. Você espera alguém se você tem esperança de encontrar esse alguém. Se você perde a esperança, você continua esperando. Enquanto nós temos esperança de encontrar alguém, ou de encontrar algo, ou de alcançar algo, nós esperamos alcançar. Alguém já te deixou esperando em algum encontro? Que bandido ele foi, né? Com quem já aconteceu isso? Alguém já esperou mais de 1 hora algum encontro? Sério? Chegou uma hora que você... Enquanto você esteve esperando, é porque havia dentro de você o quê? Uma esperança. Não, ele vai vir, não é possível. Ela vai vir, ele marcou. Ele vai aparecer, ela vai aparecer. Mas conforme o tempo vai passando, o que vai acontecendo? Você vai perdendo a esperança. Essa foi a guerra que Abraão teve. Porque Deus prometeu a ele, e o tempo foi passando, e não acontecia o que ele queria. E na condição de Abraão, a guerra ainda era maior. Porque ele queria um filho. Quando Deus prometeu para ele, ele já tinha 75 anos. Humanamente falando, a Bíblia fala que o corpo dele já estava amortecido. Já não tinha mais o vigor físico que tinha antes. A esposa também já estava avançada em idade. Tinha em torno de 60.
passou 1 ano, 2 anos. O que eu quero dizer para vocês é que Deus deixou Abraão esperando. Ou Abraão ficou à espera de Deus ou da resposta de Deus. Nesse percurso, muita gente desanima. Nesse percurso, muita gente perde a esperança. Na situação de Abraão, cada ano que passava ficava mais fácil ou mais difícil? Se já era difícil quando Deus prometeu, imagina com 80, com 85, com 90. Você entende por que Deus encontrou ele na tenda desanimado? Tinha ou não tinha motivos para ele estar? Ele estava perdendo as esperanças. Então Deus veio e deu uma palavra que animou ele. Não deu a resposta logo, mas deu uma palavra. É o que o Espírito Santo vem fazendo com a gente. Ainda não aconteceu, mas ele tem dado para a gente a palavra, para renovar as nossas forças e as nossas esperanças. É por isso que a gente tem que estar apegado à palavra, à promessa, à profecia. E aí a Bíblia fala o seguinte, olha só, Abraão esperando contra a esperança. A Bíblia fala, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Do jeito que falou, que Deus falou, eu vou crer. Não é do jeito que estão me falando, não é do jeito que me disseram, não é do jeito que eu estou vendo, é do jeito que Deus falou. A esperança dele era só essa, ele não tinha outra esperança. Os anos foram se passando e a fé dele não foi ficando fraca, a fé dele foi ficando cada vez mais forte. E com você, como é que tem sido? Porque os problemas vêm, o mal coloca os problemas exatamente com o objetivo de enfraquecer a nossa fé, fazer a gente perder as esperanças. Mas aqui está dizendo, olha, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, que eu acabei de falar, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Então aqui já tinha se passado 25 anos de que Deus prometeu. Não duvidou. Ele não duvidou. Por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé, repita, se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele não tinha resposta, mas ele continuava glorificando a Deus. Por quê? Porque tinha certeza que aquilo ia acontecer. Não é forte? É ou não é? Mas só tem isso quem tem o Espírito Santo, quem está apegado à palavra. Sem o Espírito Santo, não dá, gente. Não tem palavra animadora, motivadora, não tem apoio de ninguém que pode te fazer crer contra a esperança. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Só o Espírito de Deus dentro de você. Desemprego, um rombo no orçamento familiar, tira o ânimo, a alegria e cria discussões entre quem se ama. Será possível ultrapassar o fracasso profissional? No Centro de Ajuda, ajudamo-lo a transformar a crise em oportunidades. Todas as segundas-feiras, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Mais informações através da linha Amigo 24 horas ou em iurde.pt. Antes eu também tive um cabeleireiro e, como não deu bom resultado, acabei por ficar na falência, na miséria, com dívidas de cerca de 100 mil euros. Eu era jovem, estava no auge da minha carreira, tinha sucesso com as minhas clientes e daí nós termos feito essa sociedade, que durou apenas cerca de 6 meses, mas o suficiente para destruir toda a minha vida. Com isso, acabou por trazer problemas no meu relacionamento, no meu casamento. Começou a haver discussões maiores, de tal maneira que nós chegámos ao ponto de nos odiar. Nós só estávamos juntos porque tínhamos um filho em comum que estava a sofrer e a passar por uma situação que realmente ele não tinha feito nada para isso. Era muito triste para nós ver o nosso filho que tinha tido tudo, chegar ao ponto de não poder ter nada, de nós pensarmos muitas vezes o que é que íamos fazer, chegarmos a não fazer uma refeição porque tínhamos que dar a refeição para o nosso filho, e isso foi o auge do nosso sofrimento. Ouvi falar nas reuniões
nas conquistas financeiras, e eu aproveitei essa oportunidade porque já tinha batido em muita porta e não tinha visto resultado para resolver o meu problema. E aí, então sim, eu aprendi a acreditar em mim, coisa que eu não fazia, aprendi a acreditar de que era capaz, que poderia dar a volta por cima, aprendi que nós podemos tudo, desde que nós acreditemos. E então coloquei em prática e a minha vida começou a transformar-se, a mudar-se. Comecei a pagar as minhas dívidas, comecei a negociar e comecei do zero. Comecei do zero como? Fechei tudo o que tinha, comecei a trabalhar para outras pessoas e sempre com sucesso. Com o pouco que eu ganhava trabalhando para outros, voltei a sonhar. Então abri o meu primeiro espaço. Era um espaço muito pequeno, mas era o começo de uma nova etapa na minha vida. Passado 8 meses, esse espaço tornou-se muito pequeno. Então eu despertei e procurei um espaço maior. Lutei, pus em prática tudo aquilo que eu aprendia, daquilo que eu ouvia, e então abri este espaço atual, que era um sítio conceituado, um sítio muito bom. Hoje não é o mesmo tamanho que eu tinha, e isto é um projeto, e tenho outros projetos que eu quero concretizar e vou concretizar. Hoje a minha vida está completamente transformada. Hoje o meu casamento tem 33 anos de casada, somos felizes, somos unidos. Hoje tenho sucesso. Tudo isso porque realmente colocamos em prática, temos sonhos, temos projetos, temos ambições e temos a certeza que vamos concretizar. Hoje eu continuo a frequentar as conquistas financeiras todas as segundas-feiras porque eu quero mais, eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero pôr em prática, porque eu tenho sonhos, tenho projetos, tenho conquistas que eu quero alcançar e somente à segunda-feira eu posso aprender aquilo que eu tenho para realizar. E faço um convite a quem nunca ouviu ou nunca entrou nas conquistas financeiras que dê um passo, que vá, porque é assim, eu sei exatamente o que é estar endividado, o que é passar fome, o que é ser envergonhada, humilhada, pensar que não havia solução para os nossos problemas, e nós conseguimos superar isso através das conquistas financeiras. E para essa pessoa que está a passar por uma situação igual, que pensa que não tem solução, eu aconselho, eu convido, porque eu tenho a certeza que aquilo que aconteceu comigo pode acontecer com essa pessoa e pode superar essa vida e escrever uma nova vida. Você vê que uma ideia é o que você precisa. A Fátima precisou de uma ideia. Com aquela ideia, a situação dela mudou. Ela chegou a faturar, ela chegou a conquistar mais de 1 milhão. E é isso que tem que acontecer com você também. Se aconteceu com a Fátima, pode e vai também suceder na sua vida econômica. Por isso, nessa segunda-feira, nós estaremos dando às pessoas o chá. Você não tem que pagar absolutamente nada por esse chá. É algo completamente gratuito. Pela primeira vez, nós vamos dar esse chá. Nós nunca demos esse chá antes, mas pela primeira vez, nós vamos dar o chá para as pessoas. Todas as pessoas que receberam desse chá, porque nós já demos esse chá antes em outros países, mas aqui em Lisboa, aqui em Portugal, pela primeira vez, nós vamos dar o chá para as pessoas. Eu tenho certeza que quando você receba desse chá, você vai encher de criatividade, você vai encher de ideias. E como a vida da senhora Fátima mudou, a sua também vai mudar. Cheguei aqui na Igreja Universal através da minha esposa. Hoje minha esposa, na época minha namorada, tinha já algumas empresas, e no qual dessas empresas que eu tinha, uma dessas empresas, ela vinha somente trazer problemas na minha vida. E através dessa empresa, lógico, você tendo problemas financeiros, te afeta em várias áreas, até mesmo na área sentimental. E então essa empresa, eu tinha que ficar tirando das minhas outras empresas e ficar colocando nela para sustentar. E até chegar um ponto que nem através das outras empresas, mas não estava tendo como
sustentar essa empresa. E assim, além de financeiro, né, vários problemas que ela trazia, porque eu tinha várias ações trabalhistas, como a empresa ela não crescia, não se sustentava, as pessoas que trabalhavam lá, elas trabalhavam desmotivadas. Então, com isso, as pessoas iam saindo e nelas sair também acabavam me levando na justiça trabalhista. Então, tive várias ações, a um ponto de a gente chegar sem saber o que fazer. Tentei, então, anunciei por várias vezes tentando vendê-la, a empresa, pensei em fechar, mas tudo que tentava não dava certo. Participei de algumas fogueiras santas, né? Só que eu participava, eu não sacrificava. E sempre com aquela vontade de realmente sacrificar, né, para provar para Deus que todo o amor que a gente tem, toda a fé que a gente tem em acreditar nele, mas sempre tem aquela coisa que fica te segurando, né, aquele medo, aquela coisa. Então, até o momento que eu vi que realmente que para a gente conseguir as grandezas de Deus, a gente tem que realmente sacrificar, fazer uma coisa que realmente Deus vê e reconhece que você realmente deu o seu tudo e reconhece que Ele é o único da sua vida. Outro dia, por volta das 10 horas da manhã, quando eu estava chegando na minha empresa na minha imobiliária, essa pessoa me ligou. Então eu senti que aquele foi Deus realmente que fez com que ela me ligasse e fizesse esse contato comigo. Então, quando ela me ligou, eu marquei com ela e falei que precisava conversar com ela pessoalmente sobre a empresa. Ela me ligou para comprar. Aí sentamos, conversamos e fizemos uma parceria nessa empresa. E a partir desse momento, essa empresa só foi crescendo e abrindo várias filiais, no qual eu tive vários lucros com ela. Ela passou a me dar várias alegrias e através dela eu adquiri vários patrimônios. E com isso também, não só essa empresa, as outras empresas minhas também foram andando. E além do ramo imobiliário, eu ainda tenho também, eu mexo com o ramo de restaurantes aqui em Belo Horizonte. Eu tenho 2 restaurantes nos locais mais nobres de Belo Horizonte, que é na Afonso Pena, próximo a Contorno. E um desses restaurantes já saiu por 3 anos consecutivos como um dos melhores self-service de Belo Horizonte, numa das melhores revistas estaduais. Então, a partir desse momento, a vida toda foi transformando, foi só acontecendo coisas boas, financeiramente, e até mesmo, né, com isso você se transforma, sua alegria, as coisas andam para você, e foram aparecendo coisas, bens para me comprar. Então, com isso, hoje, graças a Deus, eu tenho 2 fazendas, tá? Essas 2 fazendas, uma delas hoje vale em torno de R$1 milhão, mais ou menos. Eu tenho 3 bons apartamentos aqui em Belo Horizonte, um apartamento desses aqui próximo, até aqui da Catedral, que é considerado um dos bairros mais nobres aqui de Belo Horizonte, um apartamento de luxo que ainda está em construção, que eu vou morar agora, vai ficar pronto agora no final do ano, para o início do ano. Tá? E assim, né, tenho hoje um bom carro, um carro importado, e isso, além, né, desses bens, dessa situação financeira, o que é mais importante também a vida que a gente tem hoje, a paz, entendeu? A tranquilidade, aquela segurança que você tem, o prazer de viver, né? Que antes a gente não tinha aquele prazer, hoje a gente tem o prazer de viver bem com a esposa, de ter uma família. Então, assim, Deus transformou realmente por completo. Isso tudo aconteceu na minha vida porque eu vi vários testemunhos de pessoas na Igreja Universal
falando do que tinha acontecido em suas vidas. E então eu resolvi dar ouvido ao homem de Deus, à voz do homem de Deus no altar. E com isso eu resolvi também subir nesse altar e fazer o meu verdadeiro sacrifício. Eu cheguei à reunião das conquistas financeiras numa situação muito complicada. Eu tinha sido despedida, vinha com uma enorme depressão, em termos mentais, em termos de concentração, tudo, em termos profissionais estava completamente desacreditada. Acreditava que não tinha valor porque eu estava tão desgastada psicologicamente de não descansar e de ter dado o meu máximo que eu já nem acreditava nos meus próprios sonhos. Tinha imensos sonhos. Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que gostava de investir nela própria, quer em cursos, quer em novos conhecimentos. Fui indicada por uma amiga minha para vir às conquistas financeiras, porque eu via nela um ânimo, uma força, uma nova postura. Nós somos ensinados lá fora a sermos empreendedoras, mas falta algo. Então eu chego desempregada, recém-desempregada, sem qualquer tipo de iniciativa, muito cansada, achava que já não tinha capacidade para nada, porque todo o meu esforço, até para novo trabalho, não havia. É como se eu não tivesse nem sequer capacidade para me autopromover. Quando eu chego às conquistas financeiras, há um novo fogo. Força, há uma nova ideia, aquilo que estava escondido começa então a incomodar, a ideia de criar algo meu. E nesse momento eu tinha já a minha melhor amiga comigo e que partilhava também dos mesmos ideais e pensámos então associar. E as conquistas financeiras deram esse ânimo, deram essa força, um novo motor, digamos, para a minha vida. Então, a partir daí comecei a dar forma ao meu sonho e comecei com ela a desenhar, a delinear um projeto empresarial. De lá para cá houve um amadurecimento muito grande, uma nova postura, quer perante situações financeiras que eu tinha tido dificuldade, como gerir uma dívida, como falar com as pessoas, saber. Eu sempre fui muito ponderada em todas as minhas decisões, mas não havia um arrojo, não havia uma coragem, uma ousadia, não é? E neste momento adquiri quer maturidade, quer uma nova postura em negócio. Comecei a ver que aquilo que eu dentro sentia poderia ser projetado para o meu exterior e ser concretizado. Hoje, em termos de projeto, está cada vez mais sólido. A ideia inicial é uma ideia de futuro, uma ideia de visão, que está já em formato de empresa. Já há uma carteira de clientes que se está a formar. O negócio é basicamente a confecção e entrega de refeições caseiras ao domicílio. A nossa ideia inicialmente seria só servir a senhora, porque todos nós temos a necessidade básica de nos alimentarmos. Essa é a ideia base da nossa empresa. Então, ser um complemento, ser algo que seja uma extensão da pessoa em casa, está cada vez mais sólido. Cada vez mais sólido. Hoje a minha vida financeira está cada vez mais firme na rocha, não é? Mais sólida. Há uma maior tranquilidade e há uma maior felicidade em mim. Quem olha para mim e vê a Gisela de antigamente e agora, nota uma diferença de noite para dia, muito grande. Hoje estou muito feliz. Feliz e tranquila. Nós acabamos de começar o ano e, infelizmente, você está desacreditado. Você desacreditou dos seus sonhos. Você desacreditou dos seus objetivos. Foi o que a Gisela tinha feito. Ela estava desacreditada. E por isso, olha como estava a situação dela, crítica, não é verdade? Por isso, nesse começo do ano, comece bem. Comece bem, comece bem o ano. O que você tem para perder? Eu pergunto para você, o que você tem para perder? O ano começou, você está aí desempregado, você está com a sua empresa que não entra ninguém, você não vende, o seu negócio está vazio. Ou seja, você não tem nada a perder em participar do Congresso, não é verdade? Então, toma uma atitude e venha nessa segunda-feira receber do chá, porque eu tenho certeza que vai mudar. O seu interior mudando, mudará a sua vida.
Você vê que a Gisela estava desacreditada, estava desanimada, e depois que ela participou do congresso, ela aprendeu aqui no congresso. O congresso mudou a situação dela e a sua também vai mudar. Eu nasci e me criei numa família totalmente destruída, né? Onde eu presenciava a violência do meu pai com a minha mãe. Ele era muito violento, ele bebia muito, chegava em casa embriagado, ele já chegava quebrando tudo dentro de casa. Então a gente foi vendo aquilo, a gente foi vivenciando aquilo ali. Então eu cresci com a ideia da minha mente de nunca querer casar. Eu dizia, ó, nunca vou querer casar, eu quero viver minha vida só, para viver o inferno que a minha mãe vive, eu prefiro só, né? Mas com o tempo foi passando, né? Toda mulher quer casar, quer ter sua casa, quer ter seu marido, né? E foi quando eu conheci meu esposo, eu namorei com ele. E assim, sempre é o rapaz que engana a moça para não casar, né? Eu era ao contrário, eu era que enganava ele para não casar, eu não queria. Ele sempre vinha com a ideia, eu sempre dava desculpa. Mas como a gente namorava há 5 anos, não tinha mais como eu dar desculpa. Aí a gente teve que casar, a gente casou, construiu uma empresa. Até então eu achava que eu podia, né, levar adiante com a força do meu braço, que eu tinha construído, né? Mas chegou uma hora que a gente não sabia mais como levar adiante a empresa e que teve que fechar. Não sei qual foi o motivo, que a gente não teve mais condições de manter a empresa, os funcionários. A gente teve que demitir todos eles, perdemos todos eles e ficamos 1 ano e meio tentando recomeçar. Mas a gente não conseguia recomeçar. Tudo que a gente fabricava não vendia. Não vendia, ninguém comprava e foi disso a pior. Foi piorando. A gente foi buscar outras ideias, não dava certo. A gente tentava mudar de artigo, tentar fazer outra coisa também. Não dava certo e tudo caminhando pior. Aí veio o quê? Veio as brigas, porque veio o desentendimento, eu não aceitava e meu esposo começou a beber. Aí veio uma briga mais ainda, porque eu comecei a desconfiar dele, né, que ele tinha outra. Foi quando eu recebi uma visita de uma irmã minha, que ela foi me visitar, ela foi comprar mercadoria. Quando ela chegou na minha casa, ela disse, ó, vim comprar umas mercadorias, tal, para eu revender. Aí eu falei para ela, ó, mas eu tenho minha cunhada, que também fabrica, eu levo você lá, você compra a mercadoria dela. Aí fomos lá na casa da minha cunhada. Quando a gente retornou para minha casa, ela falou, ó, tem alguma coisa errada aí. Como é que você diz que o comércio está ruim e a tua cunhada lá todo vapor, todo pique, cheio de mercadoria, cheio de funcionário? Não, tem alguma coisa errada. Foi quando ela veio falar da igreja, veio falar dos propósitos da igreja. Falou de Jesus, falou do que Jesus podia fazer, que Deus podia transformar aquela situação, né? Aí chegou o final de semana, eu fui na casa dela, ela me levou na igreja. Eu vi ali na Fogueira Santa uma oportunidade de usar a minha fé, então eu dei ouvido ao que o homem de Deus me falou. Eu fiz exatamente o que ele disse, eu fui, me lancei, né? E foi aí então que eu subi ao altar. E não demorou muito para mudar a minha vida, porque Deus foi me dando uma ideia e eu fui criando outros meios de sobreviver e eu dei a volta por cima. A gente tentava comprar tecido, não conseguia. Foi quando Deus me deu uma ideia de mudar de tecido, outra qualidade de tecido. Aí eu fui fabricar, eu comecei tudo do nada, sozinha, tudo de novo. Eu costurava, meu esposo ia para a feira. Aí foi quando veio aparecendo clientes, a gente foi vendendo. Então as coisas foram fluindo, foi aparecendo ideias, ou mais pedido, até que chegou um ponto de eu não ter mais como dar conta do pedido. Então eu tive que contratar mais funcionário, comprei mais máquina e a partir de então a gente começou a conquistar. Hoje eu construí a minha casa, hoje eu tenho a casa dos meus sonhos, que eu sempre sonhei. Hoje a minha casa é enorme, a minha casa tem 2 salas, uma cozinha enorme. Hoje eu tenho o meu carro, meu esposo tem o dele, hoje temos uma moto. Conquistei uma casa na praia, que era também o meu sonho. Tudo através da minha fé. Hoje eu tenho um casamento feliz, hoje eu tenho um casamento restaurado. Hoje eu tenho tudo que eu quero, eu posso. Hoje se eu quiser almoçar fora, eu vou, eu compro as melhores roupas. Hoje eu desfruto do melhor, né? E foi esse Deus, né, tão grande que, através da minha fé, da Fogueira Santa, que tudo mudou. E eu não vou parar por aí, né? Porque esse Deus grande, ele tem mais para nos dar.
Conquistas Financeiras, o maior congresso financeiro da Europa. Milhares de pessoas que não suportam mais a situação financeira em que se encontram e desejam uma mudança total têm-se deslocado a este congresso e os resultados são surpreendentes. Se está a enfrentar problemas económicos, não consegue saldar as suas dívidas, vive com um salário de miséria, está desempregado, tem casos na justiça ou está ilegal no país, você não pode perder. Participe e aprenda a alcançar a mudança. Segunda-feira às 20 horas ou também às 7, 10, 12 e 15 horas. De norte a sul do país, incluindo na Ilha da Madeira e dos Açores. Sede Internacional da Europa. Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, Bairro das Amendoeiras. Mais informações em Linha Amigo 24 horas 707 30 12 21 ou em conquistasfinanceiras.com. Casada pela primeira vez, foram 5 anos de casamento. E era um casamento assim, eu estava casada, mas eu era totalmente infeliz nesse casamento, totalmente infeliz mesmo. E só que eu tinha vergonha de falar para minha família que eu queria me separar, porque eu casei nova, eu tinha 19, 20 anos. Então eu fui levando isso até o 5º, 6º ano, o casamento assim, vivendo de aparências. Inclusive eu e meu marido, a gente chegava a dormir em quartos separados. Durante 3 anos foi dessa forma, porque ele também tinha vergonha de assumir para a família dele que o nosso casamento estava acabado. Enfim, um dia houve traição da parte dele e da parte minha. Nós nos separamos mesmo, aí eu voltei para a casa dos meus pais e eu comecei um novo relacionamento. Eu conheci uma outra pessoa e fui morar com essa pessoa. E com essa pessoa fiquei mais 2 anos e meio, só que a cena se repetiu. Novamente me traindo. E foi até pior, que começou a roubar algumas coisas minhas, trocava por droga. Então foi mais uma vez na vida sentimental, eu infeliz. Eu não desempenhava, né, o meu trabalho, o meu profissionalismo dentro das empresas. E conforme acontecia isso comigo dentro de casa, eu perdia os meus empregos. Fiquei desempregada várias vezes. Onde eu morava, separando, né, eu tive que morar de favor novamente para a casa da minha mãe, para a casa dos meus irmãos, tive que morar com eles novamente de favor. O meu irmão chegou até o cúmulo, assim, de pedir para pagar pensão para ele, meu próprio irmão. Você mora dentro da minha casa, você vai ter que pagar pensão para mim. E eu comecei a frequentar uma academia, né? E nessa academia eu conheci um rapaz. Só que dentro de mim eu estava assim tão decepcionada com os meus 2 casamentos que eu não queria mais me relacionar com ninguém. E ele me convidou para vir para a igreja, né? E eu falei que não, inclusive quando ele falou para mim que era da Igreja Universal, aí que eu falei que não mesmo. E aí eu comecei a sentir algo diferente nele, eu vi que ele era diferente dos outros rapazes, né? Ele tinha um comportamento diferente, então alguma coisa me chamou a atenção ali. E ele mais uma vez insistindo, olha, vamos na igreja comigo. E eu fui, né? E nessa primeira vez que eu entrei dentro da igreja, algo ali diferente já começou a mexer comigo. Eu ouvi aquilo e sentia vontade de obedecer. E assim eu passei aí numa segunda, numa terceira, numa quarta reunião e comecei aí. E eu sei que dentro de 10, 15 dias que eu já estava frequentando as reuniões, começou a falar na tal da Fogueira Santa. Então eu ouvi o homem de Deus ali falando e eu vi que era uma oportunidade que eu tinha para ser feliz realmente na minha vida, né? Principalmente na minha vida sentimental, porque eu cheguei com essa tristeza toda, né? Então eu decidi que eu iria subir o altar, eu decidi com toda a minha força. Eu decidi e eu subi o altar. Eu já senti uma mudança dentro de mim, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, na minha cabeça, no meu jeito até de falar. E eu até com esse rapaz que me levou para a igreja, a gente já começou um namoro diferente daqueles namoros que eu tive. Então já começou aquele relacionamento mais puro, mais sincero, uma coisa gostosa. E além da vida sentimental, foi a minha vida financeira também, né? Eu estava trabalhando numa empresa como recepcionista e de vez em quando eu tinha que fazer panfletagem para essa empresa. Então, quer dizer, eu estava no cargo mais baixo dessa empresa. Um mês depois, eles já me subiram de cargo, já me tiraram da rua de fazer panfletagem, já me registraram e eu passei a ser uma recepcionista mesmo dentro da empresa.
E daí o que aconteceu? Os meses foram passando, entrava outra fogueira santa e eu mais uma vez eu me entregava e aí eu subia de cargo dentro da empresa, eu já passei a ser encarregada, supervisora, gerente, o meu namoro já não era mais namoro, já era noivado. E eu cheguei no topo da empresa, né, gerente geral, eu gerenciava para eles 4 escolas, 4 empresas, quer dizer, eu vim lá de baixo, fazia distribuição de panfleto e eu já estava gerenciando 4 escolas para eles. E chegou um momento que eu falei, Deus quer mais de mim. E eu falei, não, eu tenho que ser dona da minha empresa, eu tenho que ser dona do meu próprio negócio. Primeiro eu abri a minha empresa, né, a minha primeira empresa, e logo depois eu me casei. Hoje eu já tenho a minha casa própria, nós temos um filho. Eu não tenho uma escola, eu tenho 2 escolas, já estou partindo para a 3ª escola. Eu formo adolescentes para o mercado de trabalho, são escolas de cursos profissionalizantes. Então hoje eu faço a diferença na minha cidade. Eu tenho um número de alunos que bate as outras escolas, a concorrência. Então é um trazendo o outro, é um aluno que se forma e traz mais 2. Então são salas de aula cheias, laboratórios de informática cheios, as salas cheias. O meu marido tem o próprio negócio dele. Quando eu conheci ele, ele não tinha, ele era autônomo, empregado também. Hoje ele tem o próprio negócio dele, eu as minhas escolas, ele com o próprio negócio dele, a nossa casa, nosso filho. É um casamento feliz. Então tudo isso me proporcionou uma vida regalada, que é uma vida regalada que eu não tinha. Por exemplo, a gente que é mulher, a gente tem uma certa vaidade, né? Então a gente quer... Eu olhei para os meus ex-patrões, né? E a gente tem aquela ambição de ter joias. Hoje eu posso entrar numa relojoalheria e comprar um anel de pedras, um anel de ouro com pedra, uma corrente de ouro, um brinco de ouro, uma pulseira de ouro, coisa que eu sempre quis e eu nunca pude fazer isso. Então eu sempre tive essa ambição. E hoje eu realizo isso, quer dizer, eu aprendi o caminho. Então é um caminho que eu vou estar seguindo sempre, que eu não vou parar por aqui. Eu quero muito mais ainda para mim, porque Deus ele tem muito mais para fazer. Nessa segunda-feira, então, nós temos um encontro marcado. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, Freguesia de Marvila. Se você diz, Fabrício, eu estou desanimado, eu estou desmotivado, mas eu não aceito isso, eu não aceito a minha vida dessa maneira, eu não aceito começar o ano mal, começar o ano sem nenhuma perspectiva. Então você pode tomar uma atitude e participar conosco do chá. Você não tem que pagar absolutamente nada, é completamente gratuito. E com esse chá, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais a sua vida será a mesma. Você pode ter certeza que a sua vida ela vai mudar. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros da estação de Chelas. Nós estaremos às 7 horas da manhã, 10 horas, meio-dia, 3 e, em especial, às 8 horas da noite. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Sair da situação financeiramente precária parece-lhe impossível. Custa-lhe viver com tão pouco. Pensa que essa situação está incontornável e insustentável. A saída está mesmo à mão. Como? Através da reunião das conquistas financeiras. Aprenda a como sair de todo e qualquer obstáculo financeiro, simplesmente usando a sua inteligência, as suas metas, lutando pelos seus objetivos com perspicácia. Venha participar nesta segunda-feira, num dos horários disponíveis. Para saber horários e locais de onde acontece esta reunião, ligue agora para a central da linha Amigo 24 horas 21 836 8008 ou aceda a iurde.pt. Centro de Ajuda. A sua realização é a nossa satisfação.